recarregar ou comprar cartuchos, jato de tinta e toner? Fácil. O Universo dos Cartuchos é a solução. Todas as marcas à sua disposição. Universo dos Cartuchos, atendendo com qualidade desde 2008. Galeria Marquese, no centro de Petrópolis. Telefones 2242-5148 e 98851-5149. TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Mais uma vez, programa Bernardo Filho, entrando em sua residência, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo, como não posso deixar de fazê-lo, agradecendo a paciência, a gentileza, o carinho que a senhora e o senhor têm para comigo e para com o nosso programa aqui. Um abraço especial e saudações aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Muito obrigado pela audiência nessas duas praças também. Eu queria começar o programa de hoje falando o seguinte: há cerca de 15 dias atrás, mais ou menos, sim, 15 dias atrás, eu falei da falta de atenção, do descuidado, da falta de carinho que as empresas de ônibus estão tendo com os petropolitanos, quando o ônibus está parado no ponto final dele, com o motor ligado, o motorista dentro do ônibus e as portas dos ônibus fechadas, não permitindo que a população entre no ônibus. Dia de sol, tudo bem. Dia de chuva é maldade. Maldade. Aí eu conversei com o motorista e ele disse que essa é uma instrução das empresas de ônibus, para que isso seja feito dessa forma, e que os fiscais têm que cumprir essa norma, e que essa norma também é uma norma que o sindicato dos motoristas defende. Aí não, olha, não entendo mais nada. Esse é o samba do crioulo doido. Desculpe a má expressão, porque agora isso até é crime, né? Crime de racismo. Não, eu estou me referindo a uma expressão antiquíssima, muito antes de começar esse mimimi, né, que existe agora, essa geração Nutella. Então eu quero dizer o seguinte: essa confusão é incompreensível. Tá? Vamos permitir que a população entre nos ônibus quando eles estiverem parados no ponto final do ônibus. Tá? Dei um exemplo lá do ônibus do Bela Vista, lá no ponto final do Bela Vista. O primeiro ônibus sai de manhã cedo, lá, acho que 5 horas da manhã. O ônibus fica meia hora parado, com o motor ligado, com o motorista dentro do ônibus e as pessoas não podem entrar. Ó, gente, isso é covardia com a população. Não, vamos botar um pouquinho a mão na cabeça, a mão na consciência. Vamos ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção com o povo. Quero também falar sobre um outro assunto, que é o esgoto a céu aberto no Atílio Marotti. Ô, gente, o negócio é o seguinte: começaram uma obra lá, não terminaram a obra, a obra não terminou por conta das chuvas, mas já tem algum tempo que não está chovendo, as obras não continuaram, e aquela situação anterior de esgoto voltou a pleno vapor. Eu queria um pouquinho de atenção, porque essa parte de esgotos é da Águas do Imperador. Então, ao pessoal da Águas do Imperador, ao Márcio, a dona Deca D'Angelo, um pouquinho de atenção lá com o Atílio Marotti. Vamos resolver o problema deles lá, por favor. Eu vou pedir um breve intervalo comercial, serão só 2 minutos, e logo em seguida vamos iniciar nossa entrevista, e eu tenho uma surpresa com relação ao nosso entrevistado para a senhora e para o senhor, que é uma pessoa que eu tenho certeza que a senhora e o senhor gostam muito quando ele vem ao nosso programa. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos.
Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, retornamos e conforme o prometido, vamos iniciar a nossa entrevista de hoje. E hoje eu trouxe para a senhora e para o senhor, novamente, o professor, historiador e amigo da senhora e amigo do senhor, e aqui leva muitas e muitas importantes informações da senhora e do senhor, professor Fábio Veríssimo. Professor Fábio, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Nós estávamos discutindo agora em off se já é a 10ª vez que vem ao nosso programa. Eu disse, senhora, eu não sei se é a 9ª ou se é a 11ª, mas deve ser mais ou menos por aí. Mas o importante é que eu digo assim, ó, toda vez que o senhor vem ao nosso programa, os comentários depois do programa são excelentes. Ele tem que continuar vindo porque os telespectadores gostam daquelas coisas que o senhor leva de esclarecimento a eles. Então, fica à vontade, muito obrigado. E também estamos falando em off, desculpe já me prolongar aqui, o senhor queria conversar um pouquinho a respeito de educação. Então o senhor faça as suas apresentações iniciais e pode já iniciar o assunto que o senhor quer falar a respeito de educação. Bom, primeiramente, boa tarde Petrópolis, boa tarde Três Rios, boa tarde Paraíba do Sul. Eu fico envaidecido, né, da aceitação, né, já que eu estou sendo convidado para vir, porque realmente está dando certo, né. Você falou há pouco tempo do samba do Crioulo Doido, né? Que era uma música dos anos 60, né? Segundo o politicamente correto agora, você tem que falar a música brasileira de raiz dançada por um indivíduo afrodescendente com problemas mentais. Disseram que a inteligência humana é mensurável, mas a burrice não é. A burrice e a estupidez não são mensuráveis e são imensas. O politicamente correto defendido pela grande mídia prova isso realmente, né? E aí nós entramos no fato da educação brasileira, né? Que o próprio nome já está errado. Educação é o que você ganha em casa. Quem me ensinou a ser educado foi meu pai e minha mãe, que me ensinaram a dizer bom dia, obrigado, por favor, a segurar a porta, a puxar a cadeira, a me levantar, a ter respeito pelos outros, né? Na verdade, o que nós deveríamos ter era um ministério, uma secretaria de instrução e ensino. E, meu Deus do céu, está ruim demais.
Está ruim demais. Quem acompanhou os últimos dados internacionais, a posição do Brasil, ela é vergonhosa. É vergonhosa. Bangladesh, uma nação que foi considerada uma nação sem saída há 10 anos atrás, hoje está na nossa frente. Nos passou nesse índice. A questão não é só a quantidade de recurso que é investido. Os recursos são adequados. A Universidade de São Paulo, ela recebe a mesma quantidade de recursos que a Universidade de Seul. A Universidade de Seul é uma das melhores do mundo. A USP não está nem entre as 200. O problema é a má distribuição dos recursos, a corrupção, é óbvio, os recursos desaparecem, os donos das cátedras e a ideologização, principalmente na área de humanas, que tomou conta. Meu filho tem 12 anos de idade, ele estuda aqui em Petrópolis, dos melhores colégios da cidade. Ele sabe muito pouco de história do Brasil, mas de direito de greve ele sabe tudo. Sabe tudo. Você pega as grandes universidades federais, pelo amor de Deus. A UFRJ, a UF, a Universidade de Juiz de Fora, estão completamente doutrinadas. Não dá para fazer alguma coisa. O Ministério da Educação tem que agir e de forma rápida. Essa mudança na educação, nos paradigmas da educação que foi feita no governo Dilma e implantadas pelo governo Temer, mas é uma tragédia isso. É uma tragédia. Na área de humanas, eles retiraram a Grécia do ensino de história. Você tem um en passant sobre a sociedade mais importante que a humanidade criou, sobre a sociedade que é a base da civilização humana, basicamente. Todas as nações do planeta que chegaram no nível de excelência, que chegaram no mármore, têm a Grécia como base. Estados Unidos da América, Inglaterra, Alemanha, a França, Holanda, Suécia, na época o Império Português, o Império Espanhol, o Japão é um grande sorvedor de Grécia. Quem assiste Cavaleiros do Zodíaco sabe muito bem do que eu estou falando. Hoje a China com seus investimentos na Grécia, os chineses estão comprando tudo na Grécia. Professores gregos estão sendo levados para a China para ensinar a cultura grega aos chineses. A Coreia do Sul mantém uma relação imensa com a Grécia. A Austrália e Nova Zelândia, agora as nações que não possuem a Grécia como base, têm uma dificuldade muito grande ou simplesmente não conseguem, que agora é o nosso caso. Então, é um absurdo. Nós vamos estudar a África? Tudo bem, vamos estudar a África. Faz parte do nosso caldeirão cultural, vamos dizer assim, faz parte da nossa montagem de nação. Mas não foi a África que deu ao resto do planeta os subsídios civilizacionais para que você consiga chegar no estado de excelência. Então, hoje, meu filho, de novo, está estudando nações e grupos africanos que, tá bom, você tem que conhecer, tem, mas não representam coisa alguma. No entanto, o que ele deveria ter aprendido, que é democracia, ideia da filosofia, do indivíduo, os filósofos gregos, para começar lá atrás, claro que é uma criança, vamos dar a base. Foi o que eu tive. Eu fui aluno de escola particular, eu fui aluno de escola da igreja e fui aluno de escola pública. E os três me deram a base para hoje eu estar aqui dando a entrevista. Os três me deram a base para eu ser hoje membro do Instituto de Geografia e História do Brasil. Há uma dislexia na nossa educação muito grande. Se isso não for consertado agora, daqui a 30 anos, as nossas crianças não conseguirão competir com o chinês. Isso é fato, isso é pragmático. Se você não tem uma base bem montada agora, porque os chineses estão tendo. No último ranking do PISA, o ranqueamento da educação no planeta, primeiro lugar, Hong Kong. Segundo lugar, China. Terceiro lugar, Macau. Quarto lugar, Singapura. Quinto lugar, Coreia. Sexto lugar, Japão. Sétimo lugar, Suíça. A primeira nação europeia que aparece, e os europeus e ocidentais sempre estiveram no topo, está em sétimo lugar. A decadência do Ocidente frente ao Oriente é gritante. É gritante. E a nossa situação é pior ainda. Se essa montagem de educação feita pelo desgoverno de Dona Dilma e assinada pelo seu Temer não for revista, principalmente na área de humanas, nós não temos muita saída. Mesmo que o país cresça, se desenvolva, lá na frente vai cair num gargalo. Você não vai ter gente qualificada o suficiente para tocar os projetos necessários. É o que vai acontecer. Professor Vinícius, em cima do que o senhor falou,
eu me permito alguns pequenos comentários, algumas pequenas observações. O Oriente sempre esteve à frente do Ocidente. Vamos lá. Se nós formos pegar a história do Japão, por exemplo, ela é 3 ou 4 vezes mais antiga que a história da Europa. Quando se fala em termos civilizatórios, em termos de conhecimento. Só que o Japão era uma sociedade fechada aos estrangeiros, que muito pouco conheciam a história da cultura japonesa. A China, idem, também tinha uma sociedade hermética, uma sociedade muito fechada. Sempre estiveram à frente. Não havia divulgação disso. Hoje, a China resolveu ser a primeira potência mundial. Está na cabeça deles. Então, hoje nós temos divulgação do que é feito nos países da Ásia em geral. Não é novidade nenhuma, porque eles estão investindo para isso, para chegar lá, para serem a ponta, para passar os Estados Unidos. Verdade. Então, não é uma coisa que, vamos dizer assim, é uma surpresa. Não, não é nenhuma surpresa. Tá? É algo esperado. Nós aqui viemos de 25 anos de governos de esquerda. Desde o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. 1994, verdade. 1994 para cá, são 25 anos. Note, por oportuno, o seguinte. Criaram-se planos como Pátria Educadora, por exemplo, na época da Dilma e tudo mais. Né? Mas, baseados em quê? Baseados numa metodologia de Paulo Freire. Uma tragédia. Uma metodologia ideológica. Exatamente. Né? Exatamente. E claro que isso não pode dar certo. É por óbvio que isso não pode dar certo. Ocorre que isso faz parte da ideologia da esquerda, do socialismo e do comunismo, que é vamos tomar as universidades, vamos tomar o estudo, porque vamos desde o início, já da base, né, incutir essa ideologia na cabeça das crianças, depois dos jovens adolescentes e por aí vai. Quando chegarem à idade adulta, já estarão completamente ideologizados. Verdade. Tá? Verdade. Então, não adianta nós querermos que Bolsonaro, ou seja, quem for o próximo governo, se for de direita, obviamente, né, consiga resolver um imbróglio de 25 anos, uma tragédia de 25 anos, 25 anos a cultura e a educação sendo mal geridas, mal ministradas às crianças, as crianças recebem uma instrução não correta, mas isso nós não podemos mudar da noite para o dia. Sim, podemos começar a firmar as bases para uma transformação futura dessa educação. Agora, no momento, o que se pode fazer é, vamos plantar para colher lá na frente, como eles fizeram no início. Mas a educação é exatamente isso. Só fazendo um acerto sobre o que eu falei sobre a Grécia, no caso do Oriente, os japoneses eles têm mais ou menos 2.000 anos. A história do Japão começa perto do ano 0. Antes eles tinham várias culturas independentes na ilha. No caso da China, não, ela é mais antiga. Os chineses dizem que tem 3, 4, 5 mil anos, na verdade não tem isso tudo. A unificação da China ocorreu por volta do ano 2300, quando Alexandre estava andando por ali. Os chineses, desde aquela época, absorvem muito da cultura grega. Alexandre, quando sai da Grécia, por volta, nos anos 300, e ele vai até as fronteiras da China, ele chega no Himalaia. Alexandre chega no Tibete. E os gregos têm grandes contatos com os hinduístas e com os budistas ali no norte da Índia e nos Himalaias. Hoje nós sabemos que eles influenciaram profundamente o pensamento de Kung Fu Tzu, o Confúcio, o pensamento de Lao Tse, o pensamento chinês. Existe uma teoria que está virando já tese na China de que aquele exército de terracota que foi feito pelo primeiro imperador, o imperador Qin, para proteger o seu túmulo, que é de uma beleza estonteante, até algumas das estátuas vieram ao Brasil alguns anos atrás fazer uma visita, foi de inspiração grega e feito por escultores gregos e não chineses. Encontraram o túmulo dos escultores, estão fazendo teste nos ossos para saber a etnia e parece que eram gregos mesmo, gente que foi para a região com Alexandre. Os chineses
sempre estiveram à frente do Ocidente, concordo com você. Eles inventaram a pólvora, inventaram o papel, inventaram a bússola, inventaram a canalização de gás, mas eles não conseguiram, durante muito tempo, dar uma praticidade para a coisa. E depois eles se fecharam. Essas invenções só se tornaram práticas e mundialmente conhecidas quando os ocidentais conseguiram tirá-las de lá, como a seda, que foi retirada de lá pelos gregos e levada para ser produzida na Grécia. Ou a cana da Índia, é a mesma coisa, nossa cana de açúcar. Ela era indiana e ali no sul da China. Foram os gregos que trouxeram ela para cá, depois os portugueses trouxeram para o Brasil. A influência da cultura grega, ela é fundamental para você montar uma sociedade que seja proativa. Porque isso é que a Grécia diz. Respeito ao indivíduo, busca do conhecimento, busca desesperada por sabedoria. Só com conhecimento e ação você chega na sabedoria. Foi a única cultura que disse isso. Foi a única cultura do mundo que olhou para o céu e disse, tá bom, os deuses existem, mas eu estou vivendo aqui. Se não quer ajudar, não atrapalha. Foi a Grécia que deu sustentação ao cristianismo. São Paulo, quando faz a peregrinação dele, ele vai para onde? Ele vai para Atenas, ele vai para Corintos, ele vai para Éfeso. Porque ele sabia que aquela civilização é que iria dar sustentação ao resto. Foi o que aconteceu. Se não é pela Grécia, não tem cristianismo. E a mesma coisa aconteceu no Oriente e através, depois dos tempos com a Idade Média, com as navegações, aqui com a América. Hoje nós estamos abandonando. Por quê? Por causa exatamente do que você acabou de dizer. A doutrinação de esquerda, que não é só no Brasil, foi no Ocidente inteiro. Na Europa, as escolas foram doutrinadas. Nos Estados Unidos, há pouco tempo atrás, Donald Trump fez um pronunciamento à nação, dizendo, estão doutrinando nossas crianças desde a infância, desde o jardim de infância, desde o kindergarten. Quer dizer, não é só aqui no Brasil, é lá. Eu assisti há pouco tempo no YouTube um filmezinho de uma escola, me parece que em Santos, de crianças bem pequenas, jardim da infância. O tio Karl Marx. Como o tio Karl Marx era bondoso. Pelo amor de Deus, você não vai construir uma nação desse jeito. Você está indo no caminho errado. Por que a Rússia está dando certo? Porque ela experimentou a porcaria do comunismo, largou, abandonou. Hoje a Rússia é mais capitalista do que os Estados Unidos. Por que a China está dando certo? É a mesma coisa. Eles experimentaram o comunismo, tiveram pelo menos 200 milhões de mortos. 200 milhões é a população do Brasil. De forma violenta feita pelo Estado. Não é pessoas que morreram de fome ou morreram de doença, não. Pessoas que foram executadas. Pessoas que morreram de forma que você não sabe como. É o Brasil inteiro executado no regime comunista. E eles se livraram daquilo junto com toda a tralha de esquerdismo. E hoje é uma nação que, muito bem, tem um partido que se diz comunista. É um partido único. Mas é uma nação absolutamente liberal e capitalista. E com um objetivo claro, chegar ao poder. Por que o governo chinês não libera eleições livres como aqui? Porque a China é diferente do Brasil. No Brasil, você tem brasileiro. De Roraima ao Rio Grande do Sul, você tem brasileiro, falando o mesmo idioma. Na China, são 312 etnias diferentes, cada uma com seus costumes, cada uma com seus idiomas, e se odiando. Se houver na China um sistema pluripartidário como tem no Brasil, o país desmonta. Desmonta. Cai em guerra civil, porque as etnias não se entendem. As etnias se odeiam. Então não tem como. Por isso o governo lá é um governo duro, um governo de partido único, e eles não têm muita saída para isso. Agora, o objetivo deles é muito claro, se tornar a maior potência do mundo. E eles estão no caminho, e estão certos. Olha agora essa confusão com o coronavírus. E depois a confusão com o petróleo. As bolsas desabaram. Desabaram hoje de novo. Mas, o que os chineses fizeram? Compraram as ações. Professor, a respeito do coronavírus e das repercussões disso, eu gostaria de falar no próximo bloco. Tudo bem. Fiquem conosco, serão só 2 minutos e já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80,
a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, estamos de volta mais uma vez e estamos entrevistando o professor Fábio Verícios, professor e historiador Fábio Verícios. Professor Fábio, eu vou mudar um pouco a nossa abordagem do programa de hoje e eu queria falar sobre essa manifestação pública convocada pela direita para o próximo domingo, dia 15. Manifestação essa veementemente contestada pelo Congresso Nacional, por Rodrigo Maia e Alcolumbre, Davi Alcolumbre, e veementemente contestada pelo Supremo, na figura do Toffoli e na figura do Gilmar Mendes. Né? E eu tenho um amigo que diz assim, se Maia, Alcolumbre, Toffoli e Gilmar Mendes estão contra, é uma coisa boa. Sempre fala na brincadeira, mas Sim. tem um fundo de verdade. E eu falo uma outra coisa. Existe uma frase, um ditado muito antigo que diz assim, de onde menos se espera, dali mesmo é que não sai nada. Ocorre que, se nós aplicarmos essa frase ao Congresso Nacional, de onde menos se espera, dali é que saem as surpresas. E surpresas perigosas. Por quê? Essa manifestação começou tendo como a gênese dela, a origem dela, aqueles 30 bilhões né, de orçamento impositivo que o Congresso queria que o presidente homologasse. E o presidente vetou esses 30 bilhões. Com isso, eles agora, claro, não se deram por vencido. Agora tem uma outra emenda menor que vai variar entre 10 e 15 bilhões, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já está indo à votação, etc. e tal. Bom, se será vetado ou não, não importa. Mas o general Hamilton Mourão, por sua vez, né, sentiu a pressão do Congresso em cima desse orçamento impositivo e a chantagem que o Congresso estava fazendo ao presidente, disse, não vamos votar mais nada enquanto não tivermos aprovado o orçamento impositivo. Mourão se insurgiu, o general Mourão se insurgiu, né? E a coisa parece que tomou um outro rumo mais ameno. Porque ao público chega a grande briga. O diálogo ao pé de ouvido, quase nunca temos acesso. E as coisas foram conversadas a pé de ouvido. Opa,
Senhor Maia, por favor, senhor Davi Alcolumbre, por favor. Não é assim. Nós vivemos num presidencialismo. Se não podemos mais ter hoje um presidencialismo de coalizão, e não temos mais espaço para isso hoje, né? Bolsonaro fechou definitivamente essa porta, né? Vamos ter um presidencialismo de respeito, digamos assim, de respeito. Por quê? Nós temos uma Constituição promulgada em 1988, que é uma Constituição preparada para o regime parlamentarista. Ou seja, nós temos um presidente que não consegue governar sem um Congresso. Por isso, esses anos todos, o presidencialismo de coalizão. Só que agora temos um presidencialismo que eu estou atribuindo uma nomenclatura de presidencialismo de respeito, porque não há mais a menor hipótese de um presidencialismo de coalizão e de cessão de cargos a deputados e a senadores, a congressistas. Então, essa manifestação do dia 15 é uma manifestação de apoio ao presidente para que fique claro ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal de que tem que haver um respeito maior para com a presidência. Eu queria que o senhor comentasse isso, por favor. Com certeza. Antes eu só queria fechar a questão da educação dizendo que o governo Bolsonaro está no caminho certo. O ministro Weintraub, que parece que está com coronavírus agora, né, também está no caminho certo. Eu só queria que ele fosse mais impetuoso nas ações e fizesse as reformas necessárias para a gente botar o país para crescer lá para frente. Essa questão do orçamento, ela vem basicamente do que você disse, a nossa Constituição. Se você analisar as Constituições brasileiras, desde a primeira, de Dom Pedro I, imperial, até a última de 1988, e você tiver um pouquinho de bom senso, você vai notar que essa é a pior delas. É um horror, ela é um livreto. A Constituição norte-americana é uma folha, a nossa é um livro. Ela dá direitos, mas não dá deveres para ninguém. E ela, como você muito bem disse, tem todo um viés parlamentarista. Ela tira o poder, que era o revanchismo daquelas pessoas em 1988, olhando no retrovisor para 64. Naquele momento de promulgação de uma nova Constituição, eles tinham que estar olhando para 2100, 2200, para fazer história, mas eles estavam olhando para 84. Essa Constituição precisa ser reformada ou ser abandonada e fazermos uma outra mais adaptada ao século XXI e ao século XXII. A questão do orçamento já é pequeno, a massa de manobra que o presidente tem nas mãos para distribuir entre os ministros é muito pequena. Aí vem o Congresso numa disputa de poder, porque é basicamente uma disputa de poder, tanto a Câmara quanto o Senado, e faz toda essa confusão por causa dos 30 bilhões. Nós estamos hoje numa situação em que o Congresso Nacional tem uma imagem muito desgastada frente à população. O Congresso é necessário? Sim, o Congresso é necessário. Mas a imagem dele, por tudo que vem acontecendo, não é de hoje, não é este Congresso, o problema não é o Maia, mas de tudo que vem acontecendo desde a época do Sarney, diria eu, desgastou a imagem do Congresso a um ponto em que a população, e se você fizer uma enquete, vai dar, não sente falta do Congresso. E o pior ainda, o Supremo Tribunal Federal entrou nessa massa de manobra negativa. Nós nunca tivemos o Supremo Tribunal Federal tão desgastado frente à população por causa do prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta. Parece um remédio para prisão de ventre. É um horror isso. Você já não sabe mais o que dizer. O ministro Gilmar Mendes disse que ele é garantista. Bom, eu também sou garantista. Eu tenho muito medo da prisão injusta. Eu prefiro soltar um culpado do que prender um inocente. Mas existe um ponto de inflexão. Existe um limite. E o que nós estamos vendo, o que a população percebe, mesmo com tudo que a mídia diz, de errado, de falso, de doutrinário, há uma proteção a determinadas pessoas, a determinados grupos que estão muito bem de vida. A manifestação, ela é, em teoria, contra o Congresso, contra o Senado e contra o Supremo. Eu acredito que a manifestação ela é mais contra o estado de coisas. Como você disse, não dá mais para fazer governo de coalizão como o Lula, o Fernando Henrique e a Dilma fizeram. E o Temer. Não dá, não tem como. Bolsonaro veio e mudou, alterou tudo, para o bem.
nos colocou, nos tirou do caminho das trevas e nos levou para o caminho da luz. Correto? Tem que haver respeito. Se as regras constitucionais têm que ser seguidas, a nação vai andar a passo de tartaruga. Essa Constituição nos atrapalha. A verdade é essa. Ela nos impede de crescer, ela nos impede de desenvolver. Precisava de uma reforma, sim. Se fizessem uma reforma mais pragmática, menos ideológica, se parassem de olhar no retrovisor para o que aconteceu em 64 e começassem a pensar no que vai acontecer em 2100, porque como eu falei no bloco passado, China, Rússia, Coreia, Índia estão pensando em 2200. Eles têm objetivos claros de poder lá na frente e não vão parar. E nós estamos pensando ainda o que aconteceu em 64, o socialismo, isso, o Lula. Passou. Olha para frente. É por aí. Professor, o legislativo vem de uns tempos para cá, eu diria, de uma forma mais dura, de uma forma mais contundente, perdendo credibilidade. Com certeza. Depois da ação penal 470, depois do mensalão, onde ficou patenteado que os congressistas e os deputados, eles se valiam em excesso do cargo para se locupletarem. Quando a corrupção foi exposta, quando o PT expôs as mesadas e tudo mais, ou melhor, quando o Supremo, através da ação penal 470, expôs as mesadas pagas pelo PT e pagas por Lula aos seus políticos. Sim. Feitas por Petrópolis, né? Não, isso aí... Roberto Jefferson. Exatamente, feito pelo Roberto Jefferson, denunciada pelo Roberto Jefferson. Isso aí mostrou que, numa escala menor, mas também existente, a mesma coisa estava acontecendo nas câmaras de vereadores nos mais diversos municípios do país. Sim. Tivemos um exemplo aqui em Petrópolis, né, com 5 vereadores afastados. Exatamente. Né, alguns vereadores presos. E a Casa Amarela aqui de Petrópolis não mais recuperou sua imagem. Verdade. Nessa legislatura. O desgaste é muito grande. O desgaste foi muito grande. Muito grande. E esse desgaste está no país inteiro. Foi. Tá? Tem câmaras municipais do interior de São Paulo. Tem uma aqui no interior de Minas que todos os vereadores foram presos. Todos. Eu vi. Tá? Se não me engano, eram 12 vereadores. Todos. Os Incluindo o presidente da Câmara. Inclusive, não, todos. Então, esse desgaste é um desgaste do Legislativo, é um desgaste que já vem há algum tempo e de difícil recuperação de imagem, salvo se não houver uma renovação muito grande nessas eleições agora de outubro. A renovação é necessária, a renovação é premente. E eu acho que o Petropolitano, trazendo aqui para o nosso quintal, para o nosso pátio, acho que o Petropolitano tem que pensar muito em quem vai votar para vereador agora em outubro. Olha, eu acho que a gente pode começar a melhorar as coisas limpando o quintal da nossa casa, depois varrendo a nossa rua, depois florindo o nosso bairro. Sabe? Eu acho que as coisas começam dentro de casa. Vamos parar para pensar se é isso que nós exatamente estamos querendo para a nossa cidade de Petrópolis, essas coisas que estão se sucedendo há anos e anos e anos, essa repetição de fatos, tá? Esses desleixos para com a cidade e para com a população, a falta de oportunidades aqui em Petrópolis. Eu convoco a senhora e o senhor para irem nessa manifestação de domingo. O ponto de encontro é aqui na Praça Dom Pedro, domingo à tarde, a partir das 14 horas, porque é importante que o brasileiro participe, sabe? Eu tenho um outro assunto para falar, que agora é um pouquinho a respeito da esquerda, mas eu vou deixar para falar no próximo bloco, vou deixar o professor Fábio Veríssimo tomar uma aguinha e convido a senhora e o senhor para nos acompanhar daqui a pouco. Fiquem conosco que já voltamos.
Vasques Corretora de Seguros. O melhor seguro para sua viagem, automóvel, residência, vida e previdência. Especialista em plano de saúde para você e sua empresa. Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa, está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, retornamos e estamos entrevistando o professor e historiador Fábio Verícios. Professor Fábio, é um assunto recorrente e cansativo, pelo menos para mim é cansativo. Tem que voltar a falar de Lula. É sério. Verdade, é sério. né? Não, esse cara praticamente, a gente tem, volta e meia a gente tem que falar nele, mesmo não querendo. Por que eu falo nisso? Ele teve há poucos dias atrás em Paris, pena que não pegou o coronavírus, ele teve há poucos dias atrás em Paris, a esquerda sabe que eu não gosto dele mesmo, ele teve poucos dias atrás em Paris, para receber um título de cidadão honorário da cidade de Paris. É verdade. Título concedido pela prefeita de Paris, que é de esquerda. E ele, se sentindo à vontade dentro de um ambiente de esquerda, começou a falar algumas coisas, fez um discurso e começou a falar algumas bobagens a respeito do juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça. Ele, no ambiente de esquerda, a homenagem ali, né, as pessoas que estavam na plateia, todas convidadas pela prefeita de Paris. Ele foi vaiado no meio do discurso quando começou a falar mal do Sérgio Moro. Terminado o discurso, ele, não satisfeito com as bobagens que estava falando, ainda foi falar que o governo Maduro é o governo mais democrático da América do Sul. Verdade, ele falou isso mesmo. Né? É o governo mais democrático. Isso mesmo. Aí eu digo assim, olha, só pode estar com algum problema mental. Porque não é possível uma coisa dessa. Ele não consegue de forma nenhuma se dissociar do Moro, culpar o Moro pela prisão dele, pela condenação dele, né? Ainda fala até hoje naquele PowerPoint do Dallagnol. Ele não consegue, ele não assimila isso. Ele não admite que ele errou em algum momento. Verdade. Mas o que nós temos? Nós temos 2022 ali na frente. Muito perto demais. Temos essas eleições agora em outubro de 2020. Uma legislatura que começa... É uma prévia para 2022. Exatamente onde é uma vai chegar. É uma prévia. Muito ali na frente. E eu não vejo até o presente momento, pode até acontecer, mas eu não vejo no presente momento um nome
na esquerda. Um nome que a esquerda tenha chances de retornar em 2022. Eu queria que o senhor comentasse essa nova homenagem ao Lula e essas chances da esquerda para 2022. Um dos grandes problemas da ideologia é que ela, em algum momento, ela vira religião. Um dos grandes problemas da religião é que, em determinado momento, ela vira ideologia. Isso aconteceu, por exemplo, com o Islã. Grande parte do Islã acabou se tornando ideologia e não mais religião. Está aí as bombas explodindo, os radicais que acham que, se matando, vão receber 72 virgens lá no céu de Alá. Com a ideologia acontece a mesma coisa. Tanto faz se você é positivista ou se você é marxista, você vai acabar virando uma religião. E na religião você tem o dogma. O dogma é aquilo que você simplesmente aceita. Lula é Deus, como disse Marta Suplicy. Pronto, acabou. Ele não erra, Deus não erra. Ele não vai admitir jamais que ele cometeu erros. Isso já faz parte da pouca psique que ele ainda tem. Ele está falando uma série de asneiras, uma série de bobagens, mas se você analisar, o problema não é só apenas o Lula e aqui no Brasil. A esquerda ocidental inteira está passando por isso. O que aconteceu na Alemanha há pouco tempo, a Merkel não tem a menor chance de se reeleger, nem vai tentar. A prelada da Merkel também já saiu da disputa. A França, vamos analisar o que está acontecendo com a França. A França ela é uma nação de esquerda desde a Revolução Francesa. Desde que cortaram a cabeça do rei, do Luís XVI, a França é uma nação de esquerda. A França perdeu as guerras napoleônicas, perdeu as guerras de unificação da Alemanha, perdeu a guerra de 1873, perdeu a Primeira Guerra Mundial, perdeu a Segunda Guerra Mundial, perdeu as guerras coloniais. A França só perde. A França é uma nação que insiste no erro. Da França saiu o movimento 68, que só bagunçou, e nós estamos pagando pato até hoje por causa disso. Quando os pensadores de esquerda gregos, que viviam na França, o Castoriadis e o Poulantzas, fizeram o meia-culpa, os franceses não gostaram. Mas eles eram gregos. Eles conseguiam fazer a análise. Mas os franceses não. Foucault continuou do mesmo jeito. Os pensadores franceses todos continuaram e continuam insistindo na loucura. Entrem no Facebook, no YouTube, onde vocês quiserem, e procurem ver as fotografias da situação das cidades francesas hoje. Uma autoridade francesa, há algum tempo, me confidenciou que ele se sente mais à vontade e seguro no Rio de Janeiro do que em Paris. Que os índices de violência de Marsella já eram superiores a índices de violência de favelas do Rio de Janeiro. Lá você tem, além do problema esquerdista, um problema islâmico muito sério, da não adaptação das sociedades. Paris hoje é um gueto. A França está numa situação que, na minha opinião como historiador, eu não vejo saída. Não vejo saída. E continuam insistindo no erro. Enquanto a Inglaterra fez o Brexit, conseguiu sair, está tentando fazer alguma coisa. A Grécia fez a sua reforma, conseguiu dar uma certa independência, está tentando fazer alguma coisa. A Itália está ensaiando alguma coisa. Hungria, Polônia, República Tcheca já se livraram daquela tragédia e estão andando. A França está numa situação muito ruim. Então, esse prêmio dado ao Lula, e nada, sinceramente, é a mesma coisa. Veja o desespero agora do Partido Democrata nos Estados Unidos para conseguir um candidato que consiga disputar com Donald Trump em novembro. É o Sanders, que é um maluco, que se diz comunista, ou é o Biden, que, sinceramente, não está nem aí para coisa alguma. Você não tem candidatos. E aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Por que o candidato de esquerda ganhou na Argentina? Porque a Argentina é um povo muito complicado. Muito complicado. Eu, particularmente, gosto muito da Argentina. Mas é um povo muito complicado que, infelizmente, flerta com o fracasso. Um país lindíssimo, belíssimo, viável, capaz, mas que não consegue dar a volta por cima. Sempre resvala no mesmo erro. Eu espero que a gente consiga não voltar a erros passados. Mas você não vê nomes na esquerda que sejam capazes de disputar uma eleição majoritária, se você tiver um eleitorado mais consciente, como aconteceu aqui no Brasil, e eu espero que continue acontecendo. Então, para 22, principalmente, se os índices de economia funcionarem esse ano, e apesar da crise do coronavírus, eles continuam tendo todas as validações para que funcionem, a eleição de 22 está muito acertada. Acredito eu. Assim como agora em novembro, lá nos Estados Unidos, a não ser que aconteça uma catástrofe gigantesca, a eleição do Donald Trump já está certa, já está garantida.
Então, há um déficit profundo de desgaste nas esquerdas por não possuírem nomes, por não conseguirem fazer uma autoanálise. A esquerda continua batendo em teclas dos anos 50, a esquerda continua se dizendo divina, não erra, onipotente, onisciente, onipresente, e não tem discurso. A vantagem da esquerda, se é que isso é vantagem, é que a grande mídia a apoia. Eu já não sei se isso é vantagem. Essa semana a gente teve a crise do Drauzio Varela, né? Acho que todo mundo aí viu o que aconteceu. Jornal Nacional pedindo desculpas ao vivo. Então, alguém ainda acredita na grande mídia? Eu, sinceramente, não acredito. Não vejo mais jornal de televisão, nem do SBT, de Bandeirantes, de TV nenhuma. Eu vou direto para a internet. Eu vou fazer meu crivo lá. Então, há uma crise existencial. As esquerdas assumiram o poder na Europa, assumiram o poder nos Estados Unidos com o Partido Democrata, Barack Obama, a família Clinton, assumiram o poder no Brasil e só fizeram desgraça. Na Europa continua. A Europa está entrando num buraco que eu não sei se historicamente eles têm condição de sair. Por isso a minha aposta é muito maior na América do Sul, em acordos aqui com os nossos países, numa união alfandegária, tarifária do continente, do que em acordo com a União Europeia. Se o presidente da Turquia, Erdogan, cumprir sua promessa e abrir as fronteiras, são de 4 a 6 milhões de imigrantes muçulmanos famintos que entram na Europa. A Grécia não tem força suficiente para conter isso. Imagina a tragédia que vai ser naquele continente. Então a Europa, a toda poderosa Europa, aquele continente que a gente acostumou na nossa geração a admirar, a Europa da Grécia, a Europa da Itália, a Europa da Alemanha, da Suécia, está em frangalhos e realmente está em frangalhos por culpa própria, culpa das esquerdas. Só que eles não conseguem, por causa da idolatria que eles criaram com eles mesmos, fazerem uma autoanálise e entenderem que o Maduro é só um ditador. Professor, eu conversando com um argentino, ele me falou uma vez o seguinte: a Argentina era uma potência de futuro até Perón assumir o poder. Exatamente, até Perón. De Perón para cá, e virou justamente isto, virou um dogma religioso. Né? A figura de Perón é vista como... Santa Evita. A Santa Evita. Santa Evita, a esposa dele. Então o que acontece? De lá para cá não teve mais jeito, e a política argentina hoje está contaminada ainda pelo DNA do Perón. Verdade. E não vai ter jeito tão cedo. Isso é uma questão de gerações. Isso medido por um argentino que tem um pouquinho mais de visão que aquele povo que está lá dentro. Sabe? Não tem saída para a Argentina. O empobrecimento da Argentina está acontecendo a olhos vistos. Sabe? A crise argentina é realmente uma crise séria e sem porta de saída. A Argentina vai dar calote, não só no FMI, como em todos os credores internacionais que ela tem. Ela tem uma saída que é horrorosa, que é se juntar com a China. Aí ela vira colônia. É só uma questão de tempo. Ela vira colônia. E vamos ver o que acontece. Mas, infelizmente, a gente chega naquele momento final do programa. Ainda teríamos outros assuntos para conversar. Eu queria, inclusive, conversar sobre essa punição dos 12 deputados pedida pelo PSL e homologada pelo Rodrigo Maia. Mas não vamos ter tempo de comentar isso hoje ainda. Apenas rapidamente, 12 deputados do PSL foram punidos pelo seu próprio partido, a pedido do presidente do partido, do Bivar. Foram punidos pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara. E dentre os deputados punidos está o Daniel Silveira. E eu queria, pelo fato de isso ter chegado a Petrópolis, né, um evento, um acontecimento próximo da gente aqui, né, com um deputado federal nosso aqui, eu gostaria de explicar dar maiores detalhes à senhora e ao senhor, mas infelizmente o nosso tempo hoje não nos permite mais isso. Prometo retornar a esse assunto semana que vem. Professor, fique à vontade para suas despedidas.
Muito obrigado, lhe agradeço novamente por ter vindo aqui. Eu que agradeço muito, fico satisfeito de estar tendo aceitação, significa que eu não estou falando muita besteira, né? E dizer para vocês, principalmente o povo de Petrópolis, o povo de Três Rios, que é a minha cidade, né? Que continuem acreditando, continuem no caminho da luz, continuem com o valor que vocês têm, porque isso é extremamente importante. Nós estamos enfrentando a crise do coronavírus agora, mas vejam, a China já está conseguindo resolver seus problemas lá com a doença. Vamos raciocinar uma coisa. O dia que houver uma pandemia que a ONU, a OMS, os países não saibam resolver, não vai para a televisão. Não vai para a televisão. Ninguém vai saber, porque não vai ter o que fazer. O coronavírus é, sim, debelável, vai fazer algum estrago, vai, mas a gripe comum mata mais do que ele. Então a gente já está mais ou menos acostumado. E país que tem dengue, que tem zika vírus, o coronavírus é só mais um. Vamos levar isso numa boa, resolver. A China está aproveitando para ter lucro em cima das bolsas de valores. As bolsas estão desabando, os chineses estão comprando tudo. Quando resolver o problema daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano, eles vão ser proprietários. São muito inteligentes. E nós temos que trabalhar com a nossa inteligência. Resolver nosso problema da educação para a gente ter um futuro lá na frente, como eu disse no início, e tocar a nossa vida agora. E, gente, eu não sei se eu volto a falar com vocês esse ano no programa, vai depender do Bernardo. Nós temos uma eleição. Votem com o cérebro, votem com o coração, votem com a consciência. Pensem. Nós precisamos renovar as nossas câmaras de vereadores, precisamos dar um jeito nas nossas prefeituras. Eu estou falando para Paraíba do Sul, para Três Rios, para Petrópolis. Aqueles que realmente são bons devem ficar, aqueles que perderam a confiança da população devem sair, haver uma renovação para que a gente consiga tocar essa máquina de uma forma mais proativa em benefício de todos. E fiquem com Deus. Muito bem. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Vai retornar ao nosso programa, sim, ainda esse ano. Lhe prometo isso, pode ter certeza. Queria dizer à senhora e ao senhor que semana que vem vamos ter um novo programa, uma nova entrevista. Pretendemos falar sobre planejamento de Petrópolis na semana que vem. Será um programa muito interessante, porque o nosso convidado é uma pessoa especialista em planejamento de cidades. Eu quero desejar à senhora e ao senhor uma boa semana. Quero desejar aos nossos telespectadores de Paraíba do Sul e de Três Rios também uma boa semana, aos telespectadores de Petrópolis uma boa semana, a todos nós uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. TVC 16. Aqui você se vê. Páscoa é renovação. Culhão. Na Páscoa do Pra Mil, eu posso imaginar